e o Espiritismo. Nós estamos vendo o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. Dando sequência nesse estudo, hoje nós vamos ver o 7º item desse livro, né? Convido você que está aqui nos acompanhando nessa série a ler junto com a gente esse livro. Aqui nós trazemos muito resumidamente essa história. No livro nós temos uma riqueza muito maior ainda de detalhes sobre nomes renomados que fizeram parte, né, de toda essa história do surgimento da doutrina espírita, que é muito interessante. Então, convido você a ler junto com a gente esse livro maravilhoso. Bom, dando sequência aqui ao 7º item, que trata de o escritor Eugênio Nus e sua iniciação dos fenômenos, As Mesas Falam, o redator de Illustration, escritos e peças musicais obtidos de espíritos e testemunhos por Eugênio Nus, Gerard Neval, Madame Girardin, Tulcinel e etc. Bom, falando aqui, em 1853, o francês Eugênio Nus, ele fala que ele já tinha, antes de ter a invasão em Paris, né, da doutrina espírita, dos movimentos espíritas, ele já ouviu falar, né, da doutrina espírita. Ele, mais alguns amigos, se reuniam numa casa, né, na rua Benéal, número 2, em Paris, e onde eles redigiam o Democrate Pacific, que era uma folha republicana, e que foi suspensa, como outros tantos jornais, outros tantos periódicos que eram tratavam, né, da República, de defensores da República, que eles foram suspensos, né, por conta do golpe de Estado do sobrinho de Napoleão I. Mas eles continuaram se reunindo nessa casa. E aí, um dos frequentadores dessa casa, né, que é a Lyre Boreal, que é um político, publicista e também matemático, envolvido no meio da música, ele era o único que sabia fazer a leitura inglesa, e ele trouxe o artigo que ele estava lendo, falando sobre as mesas girantes, né? Todos os seus colegas que estavam ali nessa casa começaram a zombar, fazer brincadeiras, falando que era mais uma das coisas de invenção, né, dos Yankees para enganar os tolos e tudo mais. Só que aí eles resolveram então pôr a mão sobre a mesa, eles juntos ali, e aí fazer tudo como era descrito no artigo. E eis então que a mesa começou a se movimentar. E mesmo eles empurrando com força a mão, a mesa não abaixava. E aí eles começaram a ficar admirados com aquela situação, né? O que era então esse fenômeno espírita, esse fenômeno, né? Que eles não sabiam descrever. O que era esse fenômeno que estava acontecendo ali. Então eles se proporam a estudar esse fenômeno, a entender da onde que vinha, né? Eles até trocaram a mesa, pegaram uma mesa mais leve, que eles falam que é uma mesa de pé de galo. E que a mesa, quando eles fizeram, ela até dava alguns, por ser mais leve, né, movimentos mais bruscos, né, mais extravagantes, quando se fazia com o uso delas. E aí nisso, né, tem várias charges de um jornal que chama Illustration, que aqui no livro, né, ele traz pra gente, falando brincando sobre as mesas, né, fala que, olha aqui, a mesa vai fazer a parte da audiência para ver quem roubou a tal coisa da casa, fazendo algumas coisas assim, né, e aí, só que as pessoas, né, ele até traz esse illustration, né, falando sobre a dança das mesas, falando que tinha que colocar as pessoas, né, ele descreve como que era feita essa sessão, né, das mesas magnéticas, né, delas se movimentarem e tudo mais. Só que aí cada vez mais foram aquele burburinho, né, e mais gente querendo saber, entender, né. E aí, então, surge lá na casa de Eugênio, onde eles se reuniam, né, um outro amigo, o Dr. Arthur de Bernard. E aí ele vai para essa sessão, né, das mesas, e o Eugênio pergunta para ele se ele conhecia esse movimento das mesas. E ele falou, como não? Na minha casa
tem um espírito que adverte, né, todos os meus filhos, que conversa com ele, além das mesas girarem, elas falam. Mas ele falou, mas como assim as mesas falam? E aí ele pegou e foi instruir todos esses amigos e explicar que a mesa, ela, além dela girar, ela falava, então, através de códigos. Então, que ele explica que, por exemplo, a letra A era uma pancada, B, 2 pancadas, C, 3 pancadas, e assim por diante no alfabeto. E as frases eram feitas com 12 palavras. Então, eles começaram a ter essa codificação, a receber. E ele mesmo, Eugênio, relata, né, nas suas publicações, que ele fala que é uma riqueza tão grande de detalhes que nem os maiores cientistas, nem os maiores filósofos conseguiam escrever em 12 palavras tanta riqueza de informação. E aí eles começaram, né, a tentar quando a mesa falava. Então começava uma frase, ela tinha falado 8, 7, eles tentavam completar. E a mesa, para divertir, ela pegava então e parava ali, né, a frase, falava não, né, era uma maneira de falar não. E então foi assim que foi começando a ter essas comunicações, das frases, de formação, de ter das mesas falarem. E após, junto a Eugênio, seus amigos e o Dr. Bonardi, eles terem esse tipo de comunicação das mesas girantes e as mesas falantes, eis então que as mesas começaram a também escrever músicas, né? Através de batidas que eles também conseguiram fazer decifrar através dos toques, né? Das batidas da mesa, letras de música. E Eugênio conseguiu isso junto com o seu amigo, né? Que ele editava as composições. Illyri Burial, que ele tinha bastante conhecimento dessas músicas. Então, diferente, ele vem relatando para nós, diferente das frases que eram feitas, né, através de 12 palavras, eram feitas de 32 notas musicais. Então, era a mesma coisa, uma pancada do dó, 2 pancadas, ré, e assim por diante. E eles iam escrevendo. Após escrever essa parte, eles iam para outras partes, né, da escritura, da partitura que compõe uma música. E conforme errava, a mesa se manifestava. Então ela parava porque tinha errado. E aí continuava. Então, depois de ter escrito, ter feito toda a parte de uma partitura de uma música, então eles iam por etapas. Então, eles tinham alugado, né, um instrumento, e aí para que ele pudesse então pôr todo o arranjo, e aí no outro dia eles apresentavam esse arranjo, essa música para a mesa, para ver se a mesa aprovava. Se a mesa aprovava, ela se manifestava. Se ela não aprovava, ela fazia com que ele repetisse, e aí ela se manifestava que ela não estava de acordo. Então, se também escrevia alguma coisa errada, ela se manifestava, mostrando que estava errado, até que assim eles conseguissem ter a aprovação da mesa, que sim, né, aquele espírito que manifestava, né, claro, a mesa, que estava aprovando a letra daquela música. E ele vem citar que além de, assim, dessas músicas, foram várias, né, algumas que foram bem reconhecidas, né, que é Canto do Mar, Canto da Terra no Espaço, Canto do Aço Satélite Lunar, Cantos de Saturno, Cantos de Vênus, Cantos de Júpiter e Canto de Marte. E aí ele fala que até do planeta Firmamento. E até quando ele foi, né, vivo, ele não sabia o que era esse planeta Firmamento. E após isso foi descoberto, né, que o planeta Firmamento, ele se tratava de Plutão. Então, a espiritualidade que se manifestava através da mesa já falava da existência, né, desse planeta Firmamento, que vinha a ser depois descoberto que era Plutão. Então, já falava, né, então como duvidar, né, de toda essa informação que era ali fornecida. E nisso, né, foram tendo várias músicas, né, que foram surgindo através das manifestações. E aí, inclusive, vários outros músicos da época, né, começaram a apreciar também essas escrituras, né, das letras musicais. E ainda ele conta aqui, né, que em um sarau, Eugênio
ele estava na presença da Madame de Girardin, e ela, que eles vão, mais pra frente a gente vai falar, comentar sobre ela aqui no livro, né? E ela tem sobre a música que ela canta, que é o Canto do Mar, que foi mais de 20 vezes pedido para ser repetido pela plateia que estava ali, de tão belo que aquela canção. Então, e era a espiritualidade que se manifestou para que pudesse então escrever, né? E aí ele fala aqui que essas experiências de Eugênio junto com seus amigos, nessa casa, né, que foi ali que ele se encontrava, ficou durante 1853, 54 e parte de 55, né? Então tem várias outras pessoas que eles falam aqui que não são citadas, mas que iam lá tomar café, ver, apreciar toda essa manifestação, e fora vários outros poetas também que foram ver essas comunicações que a mesa fazia. Então você vê assim que a história é muito mais do que a gente tem conhecimento, né? Então, e eu acredito que a gente vai ver muito mais ainda para frente de outras pessoas que foram importantes na história da doutrina espírita. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem acompanhando a gente. Todos os dias nós temos vídeos aqui interessantíssimos para engrandecer o nosso conhecimento em torno da doutrina espírita. Tira 10 minutinhos ali, tô arrumando o cabelo, escovando o dente, tô indo pro trabalho, tenho certeza que você vai apreciar todos esses vídeos. Um ótimo domingo a todos nós e mais uma vez, gratidão!